Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Estou feliz, grata a Deus, porque nós vamos dar início a esse espaço que veio para somar aqui na programação da Rádio TV Pão da Vida e para trazer para nós testemunhos de vida que tiveram transformação poderosa pela presença de Deus, testemunhos de fé impactantes, e eu te convido para estar conosco hoje nesse primeiro podcast, onde eu tenho uma alegria de receber ela, que muitos de vocês já conhecem como missionária Adriana Carina. Eu chamo ela de sua linda. Seja bem-vinda, missionária, paz do Senhor, que alegria ter você aqui. Obrigada. A paz do Senhor Jesus, pastora Ângela, a alegria é minha. Tá poder nervosa? estar aqui. Tô. Ah, que bom, porque se não tivesse, não valia, né, gente? Bem, eu fiquei impressionada essa semana quando a gente estava conversando e veio o convite, né, para a Adriana estar aqui nesse podcast, porque, assim, a gente pensa que sabe um pouquinho da vida das pessoas, já que a gente convive há alguns anos. Verdade. E, sinceramente, para mim foi uma surpresa saber que você já chegou a estar afastada dos caminhos do Senhor. Tá aí que eu não imaginava? Vários anos, pastora. Nossa. Passei especificamente 7 anos afastada dos caminhos do Senhor. Eu congreguei, né, especificamente 12 anos, né, em um ministério. E interessante, pastora Ângela, que depois que eu alcancei naquele ministério tudo que eu tanto queria, que era a conversão do meu esposo, eu desanimei e me afastei. Você passou quantos anos esperando que ele realmente aceitasse? 10 anos. Para caminhar junto com você? Para caminhar junto Quando comigo. ele aceitou Jesus, e com quantos anos depois de ele aceitar Jesus que você se afastou? 2 anos. Gente, tu é boa de peia, né? Muita peia. Jesus tem muita misericórdia da gente. Muita. Fala aí, mas o que te levou a se afastar, já que o maior desejo do seu coração era ver seu esposo caminhando com você? Ângela, eu acho assim, pastora, que tudo na vida do crente, assim, até aquilo, os nossos erros é como uma aprendizagem. Que eu trouxe agora, né, para essa nova experiência, com a conversão de novo do meu esposo. Mas eu lutei tanto para ele aceitar Jesus, né, e quando ele se converteu, ele chegou a ser batizado, tipo assim, eu agora vou descansar. Sim. Aí descansou demais? Descansei demais. Ao ponto de não vigiar? Ao ponto de não vigiar. Né, descansei demais e fui perdendo assim, não, eu virei uma crente primeiro domingueira. Gente, eu aconselho a vocês, a casa do Senhor é para estar sempre, não é só de vez em quando. O que te fez ficar uma crente de ir aos cultos só ao domingo? Olha, O corre do dia, o trabalho? Isso foi uma desculpa. Sabe por que isso foi uma desculpa? Porque hoje eu tenho o mesmo corre-corre. Mas eu estou na casa do Senhor durante a semana. Como eu trabalhava o dia todo, né, então eu hoje vejo que eu trouxe aquilo como uma desculpa, porque hoje eu trabalho do mesmo jeito como eu trabalhava antes, mas durante a semana eu estou, né, vou aos cultos. Então eu peguei aquele cansaço, né? É cansativo? É. Mas a gente não pode deixar que o nosso cansaço seja maior do que a vontade de estar na casa do Senhor. Nesse tempo que você estava na presença de Deus, esperou, seu marido também aceitou a Cristo, as suas filhas também iam para a igreja? Minhas filhas, elas nasceram no Evangelho. Minhas filhas foram consagradas ao Senhor ali, apresentadas no templo. Porque antes de eu tê-las, né, eu já estava. Aí quando você se afasta, qual foi a reação do seu marido? Já que você foi a primeira que se afastou. Gente, olhe, a importância, né, de você que está aí, você é a coluna da sua casa, porque quando eu me afastei, pastora, o meu esposo se afastou e automaticamente, né, minhas filhas também, elas eram pequenas, eram adolescentes, né, então, tanto que hoje uma está comigo, mas a outra ainda não. E depois desses anos que você esteve afastada, como que foi o seu retorno aos pés do Senhor? Ah, pastora Ângela, quando a gente está afastada do Senhor, irmãos, eu verdadeiramente me afastei. Porque eu fui fazer coisas que eu não tinha feito, beber, ir para as festas. E olhe que meu esposo não gostava de festa. E eu ficava incentivando ele a ir para as festas. Usava primas, pessoas da família dele, né, que sempre para me ajudar a convencer ele a ir para as festas.
Olha, tudo que uma mulher quer é tirar, né? O desejo do marido de estar Tá nas- envolvido nas coisas do mundo, em festa e bebedeira. Mas era eu que o E ele acabou cedendo. impulsionava. Algumas vezes sim, porque ele nunca gostou de festa. Apesar da gente ter se conhecido em uma festa do mundo, né? Mas ele nunca gostou. Eu digo a ele que ele só foi naquela festa porque o propósito era me encontrar. E foi. Mas me fala aí, se você vivia nas festas, Não é que eu. Não, nesse período não. Eu só tinha 15 anos, foi uma festa, Sim. né? Aquelas cores de fim de tarde, Sim. assim, que se estendia para a noite, né? E num desses passeios, né, de adolescente, de Sim. estar ali com as amigas, né? A gente se encontrou. Mas essa foi a única. E para você ver, foi a única, digamos assim, a festa dele também, assim, né? qual era Saiu o seu para pensamento esparecer. nesse afastamento? Deus não está me vendo, eu não preciso de Deus. Qual era o seu sentimento a respeito do Senhor? Olha, Ângela, é bem verdade que quando a gente está distante assim de Deus, eu sabia assim que Deus estava me vendo, mas como não acontecia assim nada, nenhum castigo, nenhuma consequência daquilo tudo ali bem. imediata, tá tudo bem. Deus não está muito, não estou desagradando a Deus. É isso que o pecado faz com a gente, pastora. Cega. A gente está no pecado e ele cega, acha que porque não aconteceu alguma coisa drástica, tá tudo bem. O pecado, ele nos cega a ponto de a gente achar que aquilo que a gente está fazendo de errado, a gente acha que para Deus está tudo bem, mas é engano. Agora me fala, eu soube aí que enquanto você estava afastada, mas você ia para alguns cultos e que inclusive tem uma cantora que a gente conhece muito bem, glória a Deus, e que Deus usou, por exemplo, a vida dela para chamar a sua atenção em um culto. Isso. Apesar, pastora, de eu ter passado tanto tempo afastada, havia noites que, irmãos, quando a gente se afasta, pastora, eu tive esse primeiro encontro com o Senhor, desse primeiro amor, me afastei, mas eu queria voltar, mas eu não conseguia. Eu não tinha forças para voltar. Essa Bíblia aqui é minha Bíblia de guerra. Ela já tem para mais de 12 anos, essa foi a primeira Bíblia. E às vezes, assim, à noite, eu pegava a minha Bíblia, pastora, e eu dizia assim, Deus, não foi para isso que o Senhor me criou. Eu sentia saudade da presença de Deus. Eu sentia saudade de estar com o Senhor. E eu dizia assim, vou voltar para Jesus. Mas não voltava. Mas eu não tinha forças para voltar. E essa cantora, ela lá no começo da minha caminhada, né? Meu esposo não bebia de festa, mas a gente tinha outros problemas no nosso casamento, né? Eu sofri muito assim no início do nosso casamento. Casei muito nova. Ele já tinha uma experiência do primeiro casamento. Nosso casamento era muito conturbado e eu vivia muito em meio às lágrimas, né? E os louvores dessa cantora, ela me consolou, né? E eu afastada já há muitos anos, né? Um que já foi pastor do ministério, né? Pão da Vida, ele disse assim, me fez um convite e disse, Adriana, a cantora vai estar lá no aniversário de meu pai, vamos. Eu disse, o quê? Ela, fui. Mas, gente, naquela noite, Deus me pegou assim, sabe? O Senhor estava me dando ali uma exortação, o Senhor estava me fazendo um convite. O Senhor estava dizendo assim, olha, eu quero que você venha assim, bonita, perfumada, do jeito que você está, venha. Estou de braços abertos para receber. E o Senhor falava, pastora, que se eu não voltasse logo, rápido, eu voltaria em meio a muitas lágrimas, a muita dor. E assim aconteceu. Eu fugi, né, ali, enquanto ela ministrava ali, um momento assim de oração, eu aproveitei que ela fechou os olhos e eu corri, assim, não sabe? Porque eu ouvi ali o Senhor me chamando ali. Na certeza que era você e mesmo assim você diz, não. Eu sabia que era comigo, eu sabia que era para mim, porque às vezes Deus está falando, a gente acha assim, vixe, cadê? Isso é para fulaninho, até porque tinha outras pessoas afastadas. Quando ela perguntou ela perguntou pelas pessoas que não aceitaram a Jesus e pelas pessoas que estavam afastadas. Então não tinha só eu de afastada ali, mas eu sabia que Deus estava falando comigo, não atribuía às outras Mas pessoas. É muito forte. Eu sabia que era comigo. Para não vir em lágrimas. Para não vir em lágrimas, meio à dor, gente, aquilo ali, sabe? Mas eu não tive força para voltar.
Mas a dor te levou. A dor me levou. E agora você foi passar novamente pelo mesmo processo, voltar para Jesus e de novo orar para esperar Deus trabalhar novamente no coração do seu esposo. Eu fui passar por esse mesmo processo, né? E eu lhe confesso, não sabe, pastora, que eu achava dessa última vez muito difícil dele voltar. Tão difícil que até várias vezes eu determinar no meu coração de desistir de orar, porque eu não acreditava. Não acreditasse não que Deus não pudesse fazer, porque eu sabia que para Deus não existia impossível, mas era um cenário tão difícil que eu dizia assim, às vezes eu dizia assim, será que Deus está interessado mesmo assim em fazer? Será que Deus quer isso? Não é que ele não pudesse, porque ele poderia. Será que Deus quer? Por muitas vezes eu... E assim, gente, o esposo de Adriana, ele tem um testemunho que a gente muitas vezes já relatou aqui, né, em algumas programações da Pão da Vida, porque o irmão Alex, hoje o presbítero Alex, para a glória de Deus, ficava no culto do lado de fora. Muitas vezes forçando a barra para você sair até antes de terminar o culto, né? Como é que você se sentia? Na realidade, ele já tá lá me esperando. Antes disso, era assim, né? Antes disso, ele chegava. Se o pastor já tivesse com as mãos levantadas, dando a bênção apostólica, ele ia embora. Ele não esperava. Se ele chegasse, ele visse que o culto estava em andamento, mesmo que ele visse que o culto já estava, como ele havia congregado, ele sabe, né? Que o culto já está ali terminando. Ele ia embora. Ele não queria nem ficar parado na frente da igreja. Era uma coisa assim, ele preferia ir para casa, gente, de que ficar ali 5 minutos, 3, 2 minutos. Ele simplesmente ia embora. E eu ligava para ele, cadê você, meu filho? Estou em casa, que esse culto não tem fim de terminar. E ele, sabe, ele preferia fazer isso, pastora, de que ficar alguns minutos ali. Aí, muito depois, foi que ele foi ficando lá fora, mas muito arisco. Eu me lembro que os irmãos eram bem... tipo assim, só o pastor Gabriel com aquele jeito dele, que chegava, que dava um abraço, que cumprimentava você ver, pra ir, pastora, né? que ganhando no constrangimento do amor. Coisas simples, como um abraço. A gente olha assim, que efeito tem um abraço assim? Gente, ele começou a ser constrangido com um abraço. Ele chegava em casa e dizia assim, aqueles homens ali mesmo não é sério não, viu? Tem nenhum sério ali. É um abraçado, é um cheirado. Eu mesmo não paro ali mais não. Mas aquilo estava remoendo ele por dentro. Quebrando assim as forças. Sabe? Para você ver, pastor, as formas que Deus faz, os meios que Deus usa para começar a quebrar assim as cadeias, a resistência do coração de alguém. Né? A vontade que eu tinha era de dizer, irmãos, abracei ele bem muito, beijo, beijo, beijo. Eu disse, não, vamos deixar Jesus trabalhar. Mas aquilo ali foi, sabe? Ele foi se sentindo assim, acho que querido, né? Amado, apesar dele dizer que não gostava. Mas Deus hoje trabalhou. Gosta até demais. Demais. Me fala uma coisa. Como é essa convivência de você e seu esposo estar, né, na presença de Deus? A Rebeca, que é uma bênção missionária, a Rebeca já caminha com o Senhor. E como é ver a sua outra filha ainda não caminhando como vocês? Como que é essa convivência em casa? Em que ponto você sente mais dificuldade de lidar? Pastora, eu confesso que houve um período de tempo que eu ficava angustiada, principalmente quando eu convidava ela, né? Porque sempre quando tem algo assim de especial, né? Comemorações na igreja, a nossa igreja, Pão da Vida, é a igreja que tem comemoração o ano todo, né? Então, eu estou sempre fazendo o convite a ela. Vamos, hoje vai ser assim. E ela me responder asperamente. Quanto mais a senhora me chamar, mais eu vou demorar a ir lá. Eu não vou, mãe. A senhora não entendeu? O que é que eu desenho para a senhora entender? Então, isso já me trouxe muita angústia, assim, de eu dizer assim, eu não convido mais. Mas só que o Senhor me trouxe a lembrança que meu esposo fazia exatamente isso. Não me convide porque eu não vou. Eu não vou. Então, assim, a mesma resistência que havia no coração do meu marido, eu vejo no coração dela. Mas olha o que Deus fez no coração do meu marido. E a Adriana é aquela mãe que ela age, né, profeticamente
sobre a vida das filhas dela. Conta aí, como ela... mãe, prancha meu cabelo. Vou pranchar agora. Senhor Jesus, esse cabelo é um cabelo de missionária. Gente, Glória. As coisas que o Senhor nos ensina, porque, pastora Ângela, Vocês entenderam, né? Ela pranchando o cabelo da filha e dizendo, Senhor Deus, esse cabelo é um cabelo de missionário. Vou já dizer a vocês a situação, mas deixa eu dizer aqui para você, meu irmão e minha irmã, você olha para você e diz, mas sou só eu. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor me ensinou algo que os milagres que nós vivemos e também experiências que nós temos com Deus, nós temos que compartilhar com os da nossa casa, porque, pastora, antes eu compartilhava só com Rebeca ou com Alex e deixava ela de lado. Sim. Eu não compartilhava com ela. Mas Deus permitiu situações em que o Espírito Santo me despertou. Agora diga a ela. E uma pastora da situação foi aquela que Deus lhe usou, né, como boca profética a respeito do horário dela. Você lembra do trabalho? Emprego, né? Do emprego. Então, quando Deus mudou um horário que não poderia ser mudado, né? E nós oramos ali, o Senhor disse que iria mudar. Quando ela recebeu a resposta, ela ficou impactada. Eu disse, minha filha, eu contei para ela o que a gente havia feito, orado, clamado a Deus, e que Deus foi quem fez aquilo ali. Então, pastora, tudo aquilo que eu vivo, as bênçãos que eu recebo, eu compartilho com ela. E eu vi que ela gosta de ouvir. Que às vezes eu fui contar para ela, né, o susto que o pastor teve na primeira viagem de Israel. Ele disse, mãe, eu quero ouvir. Sim. Desperta ela. Né? Antes eu não contava. É a maneira que Deus tem de se revelar para ela, né? Exatamente. Aí, essa história do cabelo que a pastora falou, preste atenção. Eu achei maravilhosa. Mês junino, né? Aqui em Mossoró é muita festa no período de São João. Aí ela disse assim, mãe, prancha aqui meu cabelo. Eu disse, pra quê? Pra mim, pra fechar mais tarde. Naquela hora eu já ia dizer, é muito desaforo um negócio desse, tu me pedir pra lhe arrumar pra ir pra festa. Eu já ia, sabe, pastora, já? Ela é dessas, viu, gente? Eu sou mesmo, viu? Aí, o Espírito Santo, estratégia. Peguei, eu disse, chegue, minha filha. Vou pranchar seu cabelo com todo amor. Ela ficou meio assim. O que a senhora vai fazer? Eu digo, nada, vou pranchar seu cabelo com muito. Você não pediu? Irmãos. E eu falava para ela ouvir, viu? Jesus, eu estou pranchando esse cabelo. Ela está indo para uma festa. Mas eu estou pranchando esse cabelo, Jesus, porque ela é missionária. Até o cabelo de missionário o Senhor já deu a ela. Ela tem um cabelão, irmãos, assim que nem o meu. Não que tenha nada a ver, né? Só quem tem missionária tem esse cabelão. Não, irmãos, não é isso, né? Mas diante daquela situação... Era dizendo, tudo que é seu é do Senhor. Isso. Tudo que você e eu pranchando ali o cabelo dela e profetizando sobre ela. Jesus, ela é tua missionária. Eu estou pranchando o cabelo dela, ela vai para aquela festa, Jesus, mas breve eu vou pranchar o cabelo dela para ela ir para tua casa. Ela, mãe, a senhora vai continuar? Aí eu, minha filha, eu estou lhe abençoando. Minha filha, você não quer as Mãe, pare. Tá bom, minha filha. Eu dizia assim, Jesus, que cabelo lindo. Esse cabelo é teu, ela é tua. E dizendo, e pranchando, Beth, e ministrando ali sobre ela, né? Abençoando minha filha, pedindo para Deus guardar ela, guardar o corpo dela, guardar a vida dela, a integridade dela. E pranchei, irmã, pranchei o cabelo dela todinho, mas ministrando sobre a vida dela. Bênção do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. E o resultado da história é Meu que Deus. Jesus operou, né? No meio das festividades onde ela queria ir. Já deu para entender, né? Deus sabe trabalhar. Deus é Deus de planos e promessas. Caminhando com Deus, estando com a vida restaurada, no altar do Senhor, você trabalhando em comércio, sonho, ser empresária. Grande empresária. Com muitos talentos e habilidades para ser empresária. Todos os talentos. Trabalhei alguns anos no comércio daqui de Mossoró. Para a glória de Deus, fui muito honrada, né, por onde eu passei. E me desligando do meu último trabalho, né? E eu disse, quer saber de uma coisa? Vamos montar o nosso próprio negócio. Eu já estava na presença do Senhor, gente. Eu já não queria mais voltar para o comércio, porque quem trabalha no comércio sabe, né? Assim, a área que eu trabalhava especificamente era de vendedora, de estar ali, né?
conquistando ali cada venda, aquela coisa toda, né? E às vezes nessa área a gente, né, faz algumas coisas, Jesus, eu não quero mais vender gato por lebre. E eu disse, Jesus, eu não quero isso para mim mais não. Decidi montar, pastora, né, minha loja. Isso primeiro foi gerado no coração do meu esposo, né? Eu sou meio frouxa, sabe, irmão? Vocês me veem assim, mas eu sou frouxa para enfrentar, assim, para decidir enfrentar. Alguém tem que dar ideia para você acompanhar. Alguém tem que me puxar, alguém tem que me empurrar mesmo. E ele foi esse que deu a ideia e vamos. Eu havia ganhado minhas contas trabalhistas, olha, tudo bem tem direitinho. dinheiro, você é vendedora, tem habilidade, Tudo. entende de moda, vamos montar uma loja. Vamos montar uma loja, gente. Tudo para dar certo. Peguei. E deu certo. Deu certo. A loja linda. Gente, tinha roupa para criança, adulto. Tinha tudo, gente. Tudo para dar certo. Nesse tempo eu já estava na presença do Senhor, como eu falei, e eu disse, a loja não andava. Eu disse, tá faltando aqui uma bênção superior à minha, gente. Eu estava lá embaixo, eu disse, Jesus, vou trazer o pastor, a pastora aqui para abençoar a minha loja, porque vai ser o destravar de Deus. Meu Deus! Eu adoro essa parte. Tá com tudo pronto, vamos só orar para Deus abençoar. Tudo pronto, tá faltando só a bênção mesmo, alguém com a intimidade maior com Deus para chegar aqui e abençoar o negócio, destravar. Pastor e pastora muito corrido. Falei com a pastora Ângela, que na época ainda era missionária. Vou até beber água. Gente, mas ela é uma bênção. Sou mesmo, glória a Deus. Olha o presente que ela me deu. Isso foi dia do meu aniversário, viu? Ângela, tem como você vir aqui na minha lojinha agora, orar? Ela vou. E veio ligeiro, veio no mesmo dia. Final da tarde, chega a pastora Ângela lá em casa. Ai, ela olha, entrou na minha lojinha, tão bonitinha, tão arrumadinha. E ela olhava para um canto e ela começou a passear, irmão, dentro da loja. Olhando. Aí eu, no meu pensamento, dizia assim, eu acho que ela vai dizer que esse não é o tipo de roupa que eu tenho que vender. Eu acho que Deus vai dar o direcionamento a ela, para ela me dizer, né? Irmãos, após ela dar algumas voltas dentro da minha loja, olhando, né? Ela olha para mim e diz, não é isso que Deus tem para você, não. Eu tô rindo agora, irmão, porque o negócio passou, mas eu ia no dizer dia... o quê, missionária Jane? Aí, Jane ali. Era para me dizer o que Deus mandou ou não, Jane? Ai, meu Deus. Gente... Aí você ficou com raiva de mim. Gente, Confesse. Agora é a hora. eu disse, pra Peça quê que eu chamei ela pra vir pra cá? Se perdoa agora, Adriana. Pra quê? Eu acho que ela deve ter pensado assim, essa missionária até com inveja da minha loja. Pensou ou não pensou? Gente, não, eu não pensei em sair, né? Mas eu disse, eu acho que era pra ter chamado, era o pastor mesmo. Essa missionária não tem visão. Gente, porque eu tinha tudo pra dar certo. Eu tinha tudo. Meu esposo, tipo assim, eu vendia, eu comprava, não precisava de funcionário, meu dia era livre, eu estava... Fiz Instagram, fiz Facebook, Fiz minha parte. postava preço. Ela estava mais ou menos assim, Deus, eu fiz minha parte. E agora? Peguei o dinheiro, o investimento do meu esforço de muitos anos de trabalho, fiz as compras, está aqui o lugar, está aqui eu disposta para trabalhar, falta só o Senhor abençoar. Gente. Você sentiu como naquela hora? Como se fosse assim, um banho de água fria? Uma tristeza, eu não tô entendendo. Adriana, você fez prova com Deus? Fiz. Você pediu resposta? Pedi. Foi que Deus disse nada. Deus ficou calado. Amiga, tenho que te confessar. Eu não fiquei com um pingo de pena de você naquele dia. Meu Deus, gente. Mas você sabe por quê? Quando a gente entende que o que Deus tem é maior e melhor, a gente não pode se apegar àquilo que a gente está vivendo ou ainda quer viver, né? Eu me lembro que eu realmente saí assim, nem olhei para Adriana como se dissesse assim, tadinha da bichinha, ela deve ter ficado triste. Eu saí com o sentimento de estar satisfeita em ter realizado o que Deus assim ordenou. Mas eu tinha tanta certeza que Deus já havia determinado uma separação para você, né, estar integralmente servindo ao Senhor, que para mim aquele não de Deus foi assim incrível. Eu disse, Deus, o Senhor realmente, quando quer fazer, o Senhor não deixa a pessoa nem avançar mais, nem investir mais, que é para não perder tempo, né? E aí, depois disso, eu me lembro que nós fizemos um convite para a missionária, para que ela viesse nos ajudar no call center, né? Nós estávamos no iniciozinho
desse investimento de ter o call center da Pão da Vida, né, de atuar junto à Rádio TV Pão da Vida. E eu me lembro que eu olhei para o pastor e disse, pai, vamos chamar a Adriana. Meu A Adriana é Deus. apaixonada pela obra. A Adriana vai ser uma pessoa excelente trabalhar conosco. A gente mandou o convite para a Adriana. Eu lembro que você ficou muito feliz. Fiquei. Mas naquela alegria, ela disse assim, vou falar com meu marido. Foi. E aí, o que ele disse? De jeito nenhum. Não tinha como. Você tá entendendo? E o que a gente investiu? Agora, pastora, minha loja quebrou e trincou a serraria dele. Por quê? Eita. Porque ele estava pegando o lucro dele Para segurar para a investir loja. na minha loja. Então, a gente era só acumulando mercadoria, porque quem tem loja de roupa sabe que toda semana... Que roupa é uma coisa que tem que ter novidade. Não é como um móvel desse que você compra e deixa ele lá anos. Exige. Mas roupa, não. Como eu não estava vendendo, eu não tinha o dinheiro para viajar, gente. Aí o que era que ele fazia? Tirava da serraria dele para colocar na minha loja. Quase quebra o bichinho, viu? Quase quebra. E aí eu me lembro que você ligou, agradeceu o convite, né? Foi. Eu disse, ela agradeceu o convite. Ela agradeceu o convite, disse, meu marido não concorda. Eu disse, então tudo bem. Se o seu marido não concorda, claro que, né, você não vai tomar nenhuma atitude sem estar em concordância com o seu marido. Mas deixa eu te dizer, fique tranquila, porque se é da vontade do Senhor, Deus vai falar até através do teu marido. O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos, passou esse tempo, né? Não acontecia nada na minha loja, a loja parou, Deus soprou um vento, ele também já não tinha mais como investir na loja, né? Aí, em meio a esse silêncio, o que foi que eu fiz? Como eu vi que minha loja não dava em nada, a serraria dele também não estava dando em nada, né? Então, sem que ele soubesse, eu fui procurar emprego no centro. E já estava tudo certo, né, para mim voltar para uma loja bem conhecida aqui em Mossoró, uma loja grande, né? E já estava tudo certo. Eu já tinha falado com um amigo meu, que já tinha sido meu colega. Ele já tinha falado com o gerente. Para entrar nessa empresa, você teria que ir para Fortaleza, passar um final de semana lá em treinamento, né? Só que como ele passou o meu currículo, falou que eu... Não precisa. Da minha experiência, não precisa. menina Diga ela que capacitada. venha. Não precisa disso, não. Então já estava tudo pronto. Sabendo seu treinamento que Jesus tinha preparado para tudo. Já estava tudo pronto, sabe? Tipo assim, eu só ia dar ao meu esposo a notícia, porque ele também não queria que eu voltasse mais para o comércio. Ele não queria. Isso já tinha surgido, outras oportunidades de uma loja também conhecida de roupa, para ser gerente da loja masculina, né? E eu ia dar só a boa notícia, eu estou indo trabalhar. Ele não queria, eu sei que ia ser um problema, pastora. Porque ele não queria que eu voltasse para o comércio. Mas eu precisava trabalhar para ajudar nos custos da casa, porque ele também estava sem trabalho, né? E que foi nesse meio tempo que eu estou lá na loja, irmãos, foi simples assim, ó. Irmão, Deus age no de repente. Você não está esperando. Você vê o tempo bonito para chover, não chove. Quando pensa que não, cai aquela chuva, pois foi assim. Eu estava lá na minha lojinha, e ele chega, oi, feche isso aqui amanhã, a partir da próxima você vai lá para Chico Chaga. Eu digo, hein? Feche isso aqui, que isso aqui não vai dar mais em nada, vai lá para Chico Chaga. E eu fiquei, e ele falou e saiu. E eu, meu Deus, simples assim, não sabe, pastora? E eu disse, meu Deus, e o que é que eu vou fazer com esse monte de roupa? Pastora, O que você fez? Hein? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pastora. E meu coração apegado àquilo ali. Pastora, você investir aquilo ali que você achava que ia ser o seu escape, o seu futuro para sua família. Sonhei, né? E eu vou fazer o quê, meu Deus, com esse monte de roupa, esse monte de mercadoria? Vou fazer um bazar. Pastora, nós colocamos roupa de R$10. Vendeu tudo? Nenhuma. Nada. E aí? Eu entendi que era para que não gerasse uma esperança no meu coração. Verdade. Eu não, até então, não entendi. Pastora, as roupas bonitinhas, arrumadinhas, R$10. Ninguém quis. Tudo bom, fui embora. A Rebeca depois ficou indo para ver se vendia, não vendia. Depois que fechou as portas, Alex mesmo vendeu lá. Vendeu, foi vendendo. Eu ainda trouxe um sacolão para a pastora, para dar para as moradoras. Eu trouxe um sacolão grandão ainda. Pega, Para fazer doação. Para fazer doação. Mas foi difícil, porque eu ainda não tinha
Você saiu de lá feliz, né? Porque você tinha dito aquilo que Deus havia lhe mandado. Mas eu tava não, viu? tranquila, irmã. Angustiada, eu fiquei assim. Não, Mas eu imagino que não é fácil você não é. pensar algo, planejar algo, sonhar com algo, esperar que dê tudo certo, que afinal você se esforçou, trabalhou para isso, estava esperando a bênção do Senhor e o Senhor chega e diz: não é isso que eu quero para você. Gente. Por mais que você diga assim: ah, Deus, então maravilha, o que o Senhor tem para mim é melhor, mas o que eu vou fazer com tudo isso agora que eu investi? Vou perder? E assim, e Deus sabia que eu precisava, né? Porque assim, eu sempre trabalhei, né? Assim, depois que as meninas cresceram, eu disse, chegou o tempo, né? De eu voltar a trabalhar para ajudar meu esposo nas despesas e, de repente, tudo aquilo que eu sonhei, imaginei, foi por água abaixo. Mas e aí, irmã Adriana, eu aprendi com isso, pastora, que os pensamentos do Senhor são maiores e os planos dele perfeitos. Eis aqui a empresária do céu. Do céu. Investindo todos os dias da sua vida Meu para gerar Deus. muito lucro para o reino de Deus. Ô, Pro glória! reino. Aí não tem como ter prejuízo, não. Não tem, gente. Com Jesus não tem prejuízo. Aleluia. Aí fica tranquila, agora Jesus, o que o senhor falar está falado, e quando eu for planejar, eu vou primeiro perguntar ao senhor, né? Você se lembra se, só para fechar nessa parte, como você já estava servindo a Deus, você se lembra se quando você desejou isso, não, vou montar uma loja de roupa, o marido que lançou essa ideia, você se lembra de ter perguntado ao Senhor se era isso? Eu perguntei ao Senhor, pastora. Eu fiz campanha, sempre gostei de fazer campanha. Deus em silêncio. E Deus em silêncio. É tipo assim, Deus, já que o senhor está em silêncio é porque, é sim. A gente diz A assim, gente acha. quem cala consente, vai com nessa. o céu não. Com Jesus é diferente. Jesus está em silêncio, tu não arreda o pé. E como estávamos com pressa, né? A gente estava com pressa. Já que o senhor não responde, eu vou aqui. O senhor não responde, então vai que, né? Eu vou aqui porque todo dia que o senhor me ama, o senhor vai me abençoar. Deus, mas ele ama. Em nenhum momento Deus me respondeu. Vá, faça. Jesus me deu o nome da loja, Jesus calado. Jesus é aqui, eu tenho que alugar um ponto ali. Em nenhum momento o Senhor me deu um sinal. E eu creio assim nos mistérios, né, nos sinais de Deus, como eu creio. Até Mas não porque teve. é uma decisão super importante. Toda decisão ela tem um peso, né? Na nossa vida, nas áreas da nossa vida. Mas uma decisão como essa, investir tudo que você tinha trabalhado por tantos anos. Meu Deus. Era aquela coisa, eu vou apostar aqui para não dar certo? Não, a gente quer investir, pelo menos com uma ideia de que pode caminhar, que por mais que você enfrente dificuldades, mas que vai gerar, né, realmente algo positivo lá na frente. Mas, enfim, Adriana Carena, você agora é empresária do céu. Glória Aleluia. a Deus. Vamos falar de Israel. Os olhinhos chegam a brilhar. Meu Deus. Gente, sabe o que é você sonhar com algo e por mais que você saiba que Deus pode fazer, tem poder para fazer, ainda assim você fica impactado. Porque é isso que Deus faz conosco. A partir de que momento surgiu esse desejo no seu coração de eu quero pisar na Terra Santa? Pastora, eu gosto da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra, eu fico imaginando aquele tempo, como seria, como foi. E quando a gente lê a Bíblia, né, a gente fica assim imaginando como seria. Você vê alguma coisa assim pela TV, um filme, né? Você sabe que aquilo ali é só um cenário. Mas Israel é real, a Bíblia ela é real. Eu sempre gostei, eu amo a palavra de Deus. E esse desejo, eu acompanhava um historiador, né? Eu sempre tive essas curiosidades, né, as coisas da Bíblia, e eu sempre acompanhava aquele historiador que ele contava as coisas sobre Israel, né, aquelas dúvidas. Mas nunca foi gerado no meu coração o desejo de ir lá, porque era uma coisa que eu nunca desejei, porque impossível. Adriane, quando é que isso foi gerado? Quando em 2018 o pastor Chico Chagas foi para Israel. Então, eu estive assim em Israel com os pastores. Aí, naquele tempo, foi gerado no meu coração.
Principalmente a forma de como ele foi, porque o pastor Chico Chagas, ele não tinha condições de ir. Deus moveu e você pensou. Deus moveu. Tipo, eu convivo com essas pessoas, elas estão perto de mim, eu estou vendo esse milagre acontecendo, então Deus, o Senhor pode fazer comigo também? E eu sabia da realidade deles, sabia que possibilidade nenhuma eles tinham. Eu sabia da realidade dos nossos pastores. Gente, eles contavam moedinha ainda, né? Era tempo difícil, meu Deus. E eu vi e eu acompanhei tudo. Eu ficava na expectativa do próximo vídeo que o pastor ia lançar. Eu vou. E aquilo ali, eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, o Senhor pode me levar lá. Me leva. E eu comecei, Jesus, me leve. Jesus, eu quero ir para Israel. E quando o pastor estava naqueles lugares, eu dizia, meu Deus, mas é real, Israel existe, ela não está só aqui na Bíblia, não é um conto, está lá. Israel existe, e aquilo ali foi assim, meu Deus, um despertar assim tão grande. Então foi a partir daí que você pegou a partir o daí, catálogo sim, da caravana? Sim. Quando isso foi em 2000, eles foram em 2018, né? Tipo assim, e eu ouvia a missionária Aparecida Borges, né? Testemunhando lá na igrejinha, ela falou sobre isso, que Israel não é para quem tem dinheiro, é para quem sonha, é para quem tem desejo. Mas o que você faz com esse sonho? Eu não sabia o que fazer com o meu sonho e com o meu desejo. Isso em 2018. Em 2019, isso, irmãos, numa crise financeira. Deserto, viu? Era uma loucura mesmo, eu desejar, pastora, uma coisa tão grande num tempo tão escasso, tão difícil. Sabe? Pastora, é difícil demais. E eu fui para um retiro de mulheres, o REME. Pastora Sara também foi um instrumento de Deus ali. E naquele REME, eu aprendi o que fazer com o meu sonho. O que fazer com o meu desejo. Pastora, e a palavra de Deus, ela nos ensina a sonhar. Porque foi num texto da palavra de Deus que eu fui gerar o meu sonho. Fui gerar na oração, pastora. Lá em 2019, no REME, Aninha estava lá anunciando a caravana. E naquele dia, muitas pessoas, porque tinha pessoas de vários lugares do Brasil, meninas fizeram uma fila enorme, as pessoas foram se inscrever para ir para a caravana. Mas eu fiquei lá sentada, só com um cartaz. Como que eu vou me inscrever? Como é que eu vou me inscrever? Se eu fui pro REME porque eu ganhei. Tinha sido o presente de Jesus. Eu digo, Jesus, eu não tive condições nem de vir para cá, pro Ceará. Como é que eu vou para Israel? Estado aqui do lado. Né? Uma coisa assim tão impossível, né? Mas eu peguei aquele cartaz e tenho ele guardado até hoje, né, pastor? Eu testemunhei. Eu tenho esse cartaz guardado até hoje. Eu peguei o cartaz que a Aninha estava anunciando aquela caravana. E eu disse, vou gerar o meu milagre no altar. E eu quero aqui abrir um parênteses, viu, pastora? Abra. A gente ama quando vocês abrem parênteses. Eu quero abrir aqui um parênteses. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, diante de situações impossíveis. Porque quando a gente fala de impossível, é com a intensidade que a gente sabe que é impossível. Eu quero dizer para você nesse dia que você pode pegar esse seu impossível e colocar no altar do Senhor e começar a gerar no altar da oração. Porque, pastora, Samuel ele foi primeiro gerado na oração, lá no altar. E depois ele foi concebido. Primeiro ele foi gerado no altar da oração e depois ele foi concebido. Não é diferente na nossa vida. Eu peguei aquele cartaz e fiz um voto ao Senhor. Ana não fez um voto ao Senhor? De que ela devolveria o Samuel dela para o Senhor? Eu disse, Deus, eu vou orar 1 ano, que era o tempo que ia chegar. O tempo, né? Ia ser o tempo da caravana. O tempo de pagamento das mensalidades. Isso. Meu Deus, que loucura. Meu Deus, num tempo difícil. Esse foi o voto, vou orar 1 ano. 1 ano. Peguei o cartaz, levei para casa, cheguei em casa, coloquei esse cartaz debaixo do meu colchão e comecei a orar. Eu orava conversando com Deus, Jesus, quando eu for para Israel, assim, aquela conversa como você conversa com alguém. Sim. Mas aí depois, pastora, que quando a gente olha para Jesus, a gente está com a fé, ó, mas quando a gente olha para o cenário, a gente desfalece. E eu olhei para o cenário que eu me encontrava financeiramente, eu e meu esposo. E eu disse, Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que o Senhor deixou, Jesus? Ainda botei culpa em Deus, viu?
Por que o senhor deixou eu fazer isso? Eu fazer um voto desse, pedir uma coisa dessa. Pastor, é impossível demais. Eu disse, eu não vou orar mais, não. Isso mais ou menos 3 meses, viu? Porque eu pedi um sinal a Deus. Deus, não demore, não. Pessoa de fé, hein? Me dê só um Orar sinal. 1 ano, em 3 meses ela vai orar mais não. Eu queria só um sinal. Para Uma continuar, revelação. para continuar. Jesus, deixa eu sonhar comprando uma mala, numa rodoviária, andando de avião. Qualquer coisa ali que o senhor fizesse, eu ia entender por sinal, né? Que quando a gente recebe um sinal de Deus, menina, nossa fé vai. Silêncio no céu. Vou orar mais não. Quando foi no outro dia que eu disse que não ia orar mais, eu coloquei, né, um pedido de conselho no ar, no culto no lar, e o pastor de alguém que fez um voto e quebrou um voto. E o pastor Chico Chagas aconselhava essa pessoa assim, olhe, você fez um voto com Deus. Quem faz voto com Deus tem que cumprir. É melhor você não fazer do que você fazer e não cumprir. Aí eu, meu Deus, ainda vou orar mais. Vou orar. Fui orar. Foi imediato o retorno. Mas, pastora, eu orava só assim, Jesus, Israel. Eu já não conversava mais. Era só para cumprir. Era só para cumprir, Jesus. A formalidade, pronto, estou Jesus, orando, o Senhor lembra? Israel. Mas eu já não conversava com Deus com o mesmo entusiasmo, né? Das expectativas. Ai, Jesus, vai ser assim. Era só Israel. Interessante, pastora, que foi porque não só nós, mas o mundo inteiro viveu a pior crise que foi vivida, que foi a pandemia. Pastora, tudo fechado. A gente tava sonhando na pandemia, é verdade. Pastora, tudo fechado. Que possibilidade. Foi exatamente Fronteiras em 2000 fechadas, tudo fechado. Empresas fechadas. Mas foi em 2020, no tempo da crise, que eu recebi a notícia que eu ia para Israel. Glória a Deus. 1 mês antes de eu terminar o voto. Eu recebi. Mês? 1 mês antes. 1 mês antes de eu terminar, eu recebi a notícia. E eu falei, né, para a irmã que me abençoou, eu mostrei a ela. Eu disse, olha onde foi que eu gerei essa viagem. E mostrei a foto. Para quem não sabe, Deus abençoou essa viagem de Adriana através de uma irmã que, né, a conhece através da Pão da Vida. Só me conhecia assim. Não sabia nada sobre mim, nada da minha história. Uma vez em 1 mês que ficou faltando do voto. Eu continuei. Orando e agradecendo. Era só agradecer. Jesus, eu vou para Israel. Ah, a pastora foi diferente. Mas aí quando veio chegou para você a notícia que você ia, né, através dessa bênção, já chegou para você ou para você e para o seu marido já de uma vez? Pastora, a dele já estava paga primeiro do que a minha. Como assim? Porque não só eu fui para Israel, como meu esposo também, né? Tipo assim. Detalhe, ela não orava pro marido ir. Pastora, como esse Deus é lindo. Eu queria, Nessa hora ela esqueceu, né, Adriano, que tem que andar juntos, os dois? São um. Pastora, aí Deus é muito detalhista. Mas é sério, dele veio primeiro? Sim, porque quando eu soube, né, que a gente ia, né, aí a irmã pegou foi e me disse que seu esposo vai também. Tipo assim, as parcelas dele já estavam mais adiantadas do que a minha. Eu digo, meu Deus, quer ver ele vai, eu não vou. Né, o pagamento, o parceladamento. E quando você deu a notícia para ele sabia que você estava orando por isso? Ninguém sabia. O pastor, eu nunca cheguei pro pastor, pra pastora. Pra ninguém. Porque eu tinha medo de passar vergonha. Eu tinha medo de passar vergonha. Então, quando você chegou para contar pro marido, não foi, olha, eu estava orando. Nós vamos para Israel. Alex, nós vamos para Israel. Como é nós que é? Quem? Eu e você. Você tá ficando doida? Não, nós vamos. E até assim, a ficha dele cair, ele praticamente assim, ele se alegrou, não se alegrou. Tipo assim, as coisas já tá difíceis. Eu vou fechar minha serraria para ir. Que negócio é esse? Que vai pagar nossas contas. Recebeu a bênção e estava colocando dificuldade para ir para a viagem. Presta atenção. Não é assim? Ele recebeu a bênção. E uns 4 meses antes da gente ir, né, para Israel, a gente estava naquela fase, ajeitando o papel e tudo, as papeladas. Nós fomos para casa de uma irmã minha, né, irmã biológica. E ele chegou lá muito sério, chegou para ela e disse, olhe, ajeite seus papéis, porque eu não vou para essa viagem, não vou fechar minha serraria,
Não vou morrer de fome, porque o negócio já não tá fácil. Foram essas palavras. E eu não vou não para essa viagem, não. Eu vim aqui só para dizer a você, ajeite seus papéis. A Adriana Sabaí, os papéis que tem que ajeitar, ajeite, porque quem vai é você. Minha irmã pegou, foi e disse assim, ela é crente, né? Disse, a promessa é sua, não é minha. O presente é seu e não é meu. Ô, mulher crente. Sou nem doida. Mas ele relutando. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Deus te deu sabedoria e Ele autoridade nessa hora. relutando, pastora. E quando ele assim, Adriana, se animou para ir, a serraria dele, irmãos, já faz quase... Nós temos vamos completar 29 anos de casado, para a glória de Deus, né? A serraria dele tem, acho que uns 26, 27. Nunca fechou. Na pandemia não fechou. Mas em 2022 fechou. Deus fechou para ele ir. A pandemia 2020, 2021, a serraria não fechou. Mas em 2022 fechou. Pastora, de não aparecer nenhuma tábua para ele pregar um prego, ele disse, já que não tem serviço mesmo, vou para Israel. Deus literalmente impulsionou ele para ir para essa viagem. Deus, ele não iria. Ele não iria, porque o medo dele, você sabe, você tem seu marido, tem coisa pior para deixar assim o homem desestabilizado. Quando chega no financeiro, o homem fica desestabilizado. Não é verdade, pastora? Não é falta de fé, porque desestabiliza mesmo. Mas depois de tudo pronto, tudo arrumado, mala pronta, ele estava mais empolgado que você? Bem mais. Ele estava. Eu me lembro que a Adriana disse, como é que pode? Eu orei tanto, pedi, essa luta todinha, esperando. Deus cumpriu, mas esperando, ele nem pediu e Deus leva ele também. Deus me deu essa resposta. No fim é porque Deus sabia que você gostaria que ele fosse. Você só não tinha pedido. Não tinha coragem para pedir, pastora. Lá em Isaías 26:4 diz que ele conhece o desejo da nossa alma. A minha boca não pronunciou as palavras, mas ele sabia o desejo da minha alma, pastora. E ele realizou mesmo. Deus, ele conhece o que está dentro da nossa alma. Né? E ele sabia, pastor, eu não tive coragem de dizer, Senhor, leve ele. Eu não tive coragem, porque eu já achava tão difícil eu ir. Mas Deus, ele viu e ele o levou. Aí que eu peço para ele, né? E dificulta a minha, que é isso. Mas Deus é muito bom. Deus, ele é muito excelente. Foi a viagem. Foi a viagem. Foi a viagem. A gente fala de fé para vivermos tudo, né? Com Cristo. Todos os desafios, desde ver a conversão, o trabalhar de Deus no coração endurecido, a ver um mover de um cenário tão difícil, a gente viver um milagre, poder contar hoje, né, daquilo que a gente um dia nem sequer tinha possibilidade de pedir a Deus, porque você pensava, quem, eu lá? Ou eu viver isso? Né? Não que a gente não acredite, como você falou, não é que a gente duvida que Deus tem poder para fazer, mas a gente acha tão grande, o Senhor sabe, Deus, o tamanho, né, da nossa fé. E eu sei que a sua vida é uma vida de contar milagres, né? A gente já acompanhou vários testemunhos seus, e como você falou há pouco tempo, você disse assim, tem hora que a gente está lá em cima, né? A nossa fé lá em cima, porque Deus dá um sinal, Deus fala, e a gente ganha aquele impulso. Você atua também, né, com disposição no serviço da casa do Senhor, está ali nas quartas proféticas, direcionando, está sempre no pocinho. E aí eu te pergunto, você pode agora compartilhar com a gente uma oração que para você foi assim, nunca imaginei. Orei e Deus já atendeu. Aquela oração instantânea, sabe? Que a gente faz e Deus imediatamente responde. E depois, enquanto você pensa nessa, eu já vou deixar a próxima pergunta, que é uma outra oração, mas que Deus trabalhou de forma diferente. Que foi uma oração persistente, que você disse, bem, eu vou continuar orando por isso, porque eu creio que eu vou viver isso, eu vou contar esse testemunho. Mas é uma oração que você teve que persistir durante meses ou anos para poder viver o que você pedia a Deus. Bem, a primeira, né, que você... A imediata. A imediata. Né? Eu costumo dizer, às vezes eu entrava, que eu não entro mais, porque tudo na nossa vida, irmãos, é aprendizado, né? E eu costumava dizer, Jesus, por que tudo na minha vida é tão difícil? Hein, Jesus? Por que tudo na minha vida é tão difícil? Por que eu tenho que sofrer tanto, tenho que esperar tanto?
Hoje eu entendo, né, o porquê. Mas uma coisa assim imediata que eu diante de todas as experiências vividas que eu já tive, mas a mais imediata, pastora, foi aquela do emprego de Larissa. Foi muito Ali rápido. foi mesmo. Pastora, foi muito rápido. Porque eu estava muito aflita, porque o cenário era difícil. Ela fazia faculdade e eu lembro que em dezembro de 2021, né? Em dezembro de 2021, ela tinha saído do trabalho dela, ela começou a fazer faculdade para pagar, né? Ela começou a trabalhar, disse: "Mãe, vou fazer uma faculdade". Faça, minha filha, escolha o curso para você não investir e depois se decepcionar. Eu orei, apresentei ao Senhor, ela havia escolhido um curso, eu disse: "Minha filha, pense um pouco mais". E ela pensou, ela disse: "Mãe, decidi". Pronto. Ela estava trabalhando e disse: "Vou pagar minha faculdade". Ela conseguiu um desconto ótimo, 70% numa faculdade muito renomada aqui em Mossoró, né? E estava tudo dando certo, mas aí ela perdeu o emprego. E se ela deixasse de pagar a mensalidade, automaticamente ela ia perder o desconto. E de uma parcela de R$ 500 ia para 1.000 e vamos lá. E nós não tínhamos condições. E ela chegou assim para mim e disse: "Mãe", 24 de dezembro. Ela disse: "Mãe, eu vou perder minha faculdade". Ah, pastor, aquilo doeu no meu coração. Doeu o quê, Adriana? O fato de eu não poder ajudá-la. Meu Deus. E eu disse assim: "Minha filha, você não vai perder". Ela disse: "Mãe, eu tenho até o final do mês para pagar. E se eu não pagar, eu vou perder o desconto, vou perder". Eu disse: "Minha filha, não vai. Deus vai prover. Deus vai prover, minha filha, esse dinheiro e você não vai perder sua faculdade". E não, de repente, pastora, de Deus. Pastora, o que eu aprendo com isso é que tudo a gente tem que levar para o altar. Porque às vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas também não podem lhe ajudar. Você entende? Eu gosto de ajudar as pessoas. Você convive comigo, você sabe que eu gosto de servir. Mas para pedir, assim, uma coisa assim, pastora, sou ruim para pedir, sabe? Eu ia pedir uma quantia dessa para pagar como, né? Eu coloquei ali no altar do Senhor. Eu disse: "Deus, minha filha vai perder a faculdade. Deus, use de misericórdia com ela e comigo". E Deus proveu, pastora, o valor total, de uma forma que eu nem esperava. O Senhor trouxe nas minhas mãos. E eu disse a ela, Larissa, Deus pagou. Ela disse: "Mãe", eu disse: "Deus pagou, minha filha. Aleluia. O dinheiro, a mensalidade, Deus pagou". E eu disse a ela a forma de como havia chegado para ela saber que era coisa de Deus, que não era coisa do homem. E ela entendeu que tinha sido Deus. Eu disse: "Larissa, você agradeceu a Deus?" Ela disse: "Agradeci, mãe". Que lindo. E outra também foi no período que ela vai trabalhar, porque, pastora, quem sai da empresa que ela tinha saído dessa empresa, e quem sai não volta mais. Mas ela queria voltar para lá, por quê? Porque tinha como ela conciliar o horário na faculdade. Mas era difícil demais, que foi aquele período que já estabeleceram o horário para ela sair de meia-noite. Não tinha como. Então, ela ia perder. Ela passou esse período desempregada, o Senhor manteve a mensalidade dela, ela não perdeu, né? E quando ela achou essa porta de emprego, se abriu, ao mesmo tempo se fechou por causa do horário, porque não tinha como ela sair do trabalho de meia-noite, né? Chegar de que horas em casa? Eu costumo dizer, irmãos, que aqui em Mossoró eu moro na faixa de Gaza. Oh, Deus. E quando disseram ela vai sair de meia-noite, eu disse: "Não tem como. É um risco muito grande, tanto dela para vir, como meu esposo. Meu esposo ia ter que ir buscar. Ia ser um E o constrangimento muito cansaço de grande". vocês também, né? Numa Isso. rotina de todos os dias, esperar aquele Isso. horário, vocês poderiam já estar descansando para um novo dia. Em vez de ser bênção, virou transtorno. Foi quando eu liguei desesperada, você lembra, pastora? Lembro. Eu liguei aos prantos. Eu liguei aos prantos para a pastora Ângela. Sabe o que ela disse? Vamos orar. Vamos orar agora. Irmão,
E foi muito rápido. A gente orou, clamou, e o Senhor mudou algo que assim... E ela, mais uma vez, minha filha, reconheceu Que era Deus. que foi a mão do Senhor mais uma vez. Deus muda. Muda horário, muda cenário, Muda. opera maravilhas e continua operando É nas verdade. nossas vidas, na vida do seu povo. E aí, você falou dessa oração de respostas imediatas, e isso deixa a gente, claro, impactadas, maravilhadas, né, sorrindo para tudo e para todos, e louvando ao Senhor e falando, né, como você disse, declarando para sua filha: foi Deus, minha filha, foi Deus. Ele respondeu, olha, o Deus do já. E quando não é o já? Quando você ora e a resposta não vem exatamente naquele momento que você tanto deseja que chegue logo. Eu atribuo esse tempo, pastora, ao processo de mamãe, que tu também está incluída. Tenho acompanhado, gente. Vocês não têm noção. Orem por ela, irmãos, em nome orem de por Jesus. mim. Por favor. Eu atribuo esse tempo porque eu acho que para mim esse foi um tempo difícil, porque foi um tempo assim que eu achei que as outras lutas não foram difíceis, mas essa eu me vi diante assim da morte da minha mãe, né? Minha mãe já estava há quase um ano à espera da cirurgia de vesícula pelo SUS, devido à idade, os outros problemas de saúde, ela começou a ter crise em cima de crise. E é mais uma vez que você queria ajudar e não podia. Eu queria ajudar, irmãos, e não podia. Meu Deus, como o crente é provado. E quando foi no comecinho de dezembro, né, de 2022, já no finalzinho do ano de 2022, minha mãe teve uma crise muito grande. Não foi em dezembro, foi em novembro, que estava até no período de jogo do Brasil, da Copa. Você lembra? Tu estava até assistindo o jogo. Achou que eu tinha ligado para você para comemorar a vitória do Brasil. Gente, vou chegar nessa parte. Só o choro. Aí, Deus do céu. Minha mãe teve uma crise muito grande, e ela foi hospitalizada. E eu estava lá no hospital com mamãe, e ela já estava né, um pouco debilitada. E eu estava na sala vermelha com mamãe, que é uma sala de fica lá com aqueles aparelhos. Como Deus, ele é lindo, ele é cuidadoso, ele é amoroso, ele é perfeito, pastora, porque na hora que minha mãe teve essa crise, o médico estava lá avaliando ela, médico cardiologista que estava de plantão. Quando veio uma crise, uma dor, mamãe já estava com a pressão baixa, devido às crises que ela estava tendo, e veio aquela dor, de repente, aquela crise, né, da vesícula. E mamãe teve uma parada. Mas, para a glória de Deus, o médico estava ali. Foi rápido no atendimento. Mas eu vi ali mamãe desfalecendo. E eu comecei a chorar, a dizer: Deus, mamãe, não. Meu Deus, mamãe, não. E naquele momento que eu me desestabilizo, eles me botam para fora da sala. E eu saí nos corredores daquele hospital. Eu só dizia: Deus, mamãe, não, agora não. Porque mamãe ainda não teve esse encontro real e verdadeiro com o Senhor. Essa era a sua maior preocupação? Eu disse: Deus, ela não está preparada para ir. E eu disse a Deus: Deus, eu não estou preparada para perder mamãe. E eu ali naquele desespero, chorando naquele corredor do hospital, eu tentei voltar para dentro da sala e eles não deixaram. Foi quando eu liguei para a pastora aos prantos, ela nem entendeu, porque eu não falava coisa com coisa. Ela: peraí, eu não estou entendendo. Ela achou que eu tinha ligado para comemorar a vitória do Brasil, irmãos, que era dia de jogo do Brasil. E eu expliquei para ela, eu disse: pastora, a mamãe está morrendo. Ela: como assim? O que é? Como assim? O que é que está acontecendo? E eu falei para ela que eu estava, o que havia acontecido. E ela já começou a fazer uma oração, pastora. Enquanto você orava, eu fiquei com as mãos lá na parede, pro lado de fora, né, pedindo a Deus que usasse misericórdia. Eu dizia: Deus, eu não estou preparada para perder minha mãe. Hoje não. Assim não. E a pastora orando e clamando.
E terminou ali aquela oração, ainda passei um tempo, depois quando eu... Foi rápido, não sei como foi que a Ângela chegou lá tão rápido, foi ligeiro. Foi, pastora, eu desliguei o telefone, pensou que não, a Ângela chegou lá, cadê, como é que tá sua mãe? Quando você chegou, né, eles já tinham estabilizado ela, você ainda chegou ainda a entrar, não foi falar com ela. E esse foi um processo muito difícil, irmãos, porque minha mãe precisava urgente de uma cirurgia. Ou mamãe operava ou mamãe morria. Cadê a resposta, pastora? Cadê o recurso? A gente não tinha recurso para fazer nem aquela... tinha recurso para fazer a cirurgia e nem tinha como aliviar a dor que ela estava sentindo intensamente. Não tinha, não tinha. Ela ainda passou, eu ainda passei ainda alguns dias com ela, lá hospitalizada, foi transferida para outro hospital. Interessante, pastora, que quando a gente saiu para outro hospital lá, os médicos fizeram um pouco caso dela. Isso foi numa quarta-feira, eu já tinha passado o domingo, a segunda, a terça com ela. Isso foi numa quarta-feira. Alex tinha ido para o culto, ele ligou para mim para saber se ele ia me buscar, o que era que estava acontecendo. E eu, aos prantos, lá fora, eu tinha deixado mamãe lá dentro com minha irmã, com minha sobrinha. E eu, aos prantos, eu disse, mamãe vai morrer. Aos prantos, e ele, minha filha, o que é isso? Eu disse, vamos deixar a mamãe morrer, por falta de cuidado, de recurso. E ele, calma que sua mãe não vai morrer. Eu disse, vai, eu estou levando ela para morrer em casa. A cirurgia era cara. Eu já tinha perguntado a alguns irmãos. Meu Deus, era muito caro. E por ela ser de idade, talvez precisasse de um leito de UTI. Meu Deus, cadê, pastor? E a gente tentava de um lado. Olha, a gente tentou de tudo. Tudo que você pode imaginar. Mas as coisas eram trancadas, era travada. A gente tentou levar ela para fora de Mossoró para fazer nos hospitais da vizinhança. Não tinha como. Era uma cirurgia de alto risco por causa da idade. Não tinha como. Pastora, como essa resposta de Deus demorou. E eu digo muito ao pastor Ellison que aquele hino, Jeová Jireh, foi o louvor que consolou meu coração, porque eu estava no dia de domingo, lá na porta da igreja, estava com meu coração apertado. Ela saiu do hospital e ficamos cuidando dela em casa, com medicação, mas naquela aflição de conseguir essa cirurgia, pastora, e Deus falou comigo. Eu costumo dizer que foi nesse louvor que a resposta veio. Ele dizendo assim, irás prover. O Senhor disse que Ele ia prover de novo. E eu dizia assim, Deus, eu acabei de viver um grande milagre, porque eu tinha chegado de Israel. Foi no ano que eu fui para Israel, pastora. Eu disse, Deus, eu vivi um milagre tão extraordinário. Por um lugar tão distante, foi tão caro, Deus. Eu falava para Deus, disse, Deus, me ajuda. Me diga onde é que eu tenho que ir, onde é que eu tenho que ir buscar. Me diga, Jesus. Mas a resposta, pastora, não vinha. Sabe quando o céu... Mas naquele domingo, eu ouvindo aquele louvor, quando terminou o culto, eu disse, pastor Elis, me manda aquele louvor que você cantou com Jane. Deus falou comigo. E quando eu cheguei em casa, eu ouvi no meu quarto, lá no meu secreto. Pastor Ângelo, eu quero deixar aqui outro parênteses. Lá no seu quarto secreto, que ninguém lhe vê, porta fechada, ninguém lhe vê, ninguém lhe ouve, existe um céu aberto. Lá no seu quarto fechado. As portas estão fechadas, ninguém vê, ninguém ouve, mas o céu está aberto. E naquela noite ali o céu se abriu para mim. E o Senhor disse que Ele iria prover, pastora. A minha aflição assim é até Deus falar. Porque depois que Ele fala, depois que Deus fala, Tá tudo certo. pode armar a rede e cantar e Aleluia. descansar. Porque depois que Deus fala, está falado. E depois que Deus disse que Ele irás prover de novo. Porque Ele havia provido na minha vida. Pastor, 2022 foi um ano assim de portas fechadas. Financeiramente, na minha família. Fechada, travada. Muito milagre. Foi assim, milagre. Começou em janeiro. Janeiro Profeta, 2022. Eu já comecei o janeiro profeta, Jesus, diga que a porta vai se abrir. Jesus já disse, Deus vai dar vitória com a porta fechada. Eita. Jesus já disse que as portas iam ficar fechadas. Pastora, mas foi um ano de porta fechada. Mas eu vivi o milagre, providência de Deus. E quando Deus disse naquele louvor que Ele ia prover de novo, respirei.
demorou. Nesse período que eu passei com mamãe, demorou. Porque era uma coisa que era urgente, né? Uma cirurgia tem que ser rápido, para já. Demorou, mas a resposta veio. Deus enviou os recursos, mais uma vez, de onde a gente nem esperava. Usou quem? Eu tinha ido lá na minha irmã, nesse domingo eu não fui para o culto, né? Tinha ido na minha irmã, veio mamãe. Minha irmã ligou e disse, mamãe, hoje está querendo os filhos tudo aqui. Eu disse, Jesus, me ajude que eu não tenho força. Levei minha outra irmã, a gente foi para lá, não fui para o culto. E a Ângela me procurou lá no culto, não foi? No culto, eu incomodada, eu disse, cadê a Adriana? Eu preciso Vocês falar com viram a a Adriana. Adriana, né? Mas quando eu vinha no meio do caminho, eu dizia assim, Jesus, fala comigo mais uma vez. Vai falando, porque eu tô fraquinha. Quando foi na segunda-feira, cheguei lá no call center, peguei minha Bíblia. Irmão, olha, crente sem Bíblia é um crente fraco. Porque a gente já é fraco por si só. E crente que não lê a Bíblia, ele é fraco mais 7 vezes. Fiquei lá na cozinha do call center, lendo a palavra. Jesus aqui diz que o Senhor não desampara. Aqui diz que o Senhor é, que o Senhor faz. E fui me alimentando da palavra. Quando eu entro pro call center, ela liga. Deus mandou o recado 10 de ontem, mas eu não vi você ontem, eu entrego hoje. E Deus usava ali mais uma vez a boca da pastora para dizer que Deus, que eu não questionasse a forma de onde vinha e por quem vinha, mas que o Senhor estaria provendo. E ali, mais uma vez, meu coração foi fortalecido em Deus e para a glória de Deus, pastora. Demorou essa resposta, foi difícil, angustiante, mas Deus vem. Essa persistência, né? Mostra pra gente que enquanto o milagre não acontece, tem um milagre que está acontecendo que muitas vezes a gente não vê. Que Gerado no céu. Enquanto você aguardava o milagre da cirurgia, tinha um milagre da sua mãe ainda estar sendo sustentada, né, por Deus. Ou seja, Deus estava preservando a vida dela de toda forma. É um Ela milagre. verdadeiramente foi sustentada, pastora. Glória a Deus. E eu fiz um pedido a Deus, né? Eu briguei muito lá por dentro dos hospital, Deus sabe, porque nós É conhecida, mesmo. viu, gente, esse negócio de hospital? Briguei muito, aí eu disse assim, Jesus, eu sou crente. Deixa eu voltar para aqueles hospital mais com mamãe, não. Jesus, o Senhor me conhece. Jesus, por favor, até mamãe se operar. Até isso o Senhor fez. Porque até ela ir para a cirurgia, ela não precisou mais se internar, ficar internada. Aquele processo não foi mais. Glória a Deus. Chegou o dia, ela foi operar. E pastora, foi uma coisa assim tão, sabe, Deus preparou tudo. Quando ela soube que ia ser entubada, né, que era necessária, ela ficou em pânico, e ficou sem comer, ficou sem dormir. Mas aí depois, Deus, no dia da cirurgia, Deus acalmou. Deus acalmou. Glória a Deus. Calminha, mamãe parecia que ia ali. Eu angustiada, que a mamãe estava angustiada, eu liguei para a mamãe, minha filha, eu estou tão bem. A mamãe que me tranquilizou. Oh, Deus fiel. É Deus. É Deus que faz todas as coisas. A gente conversa demais, porque é bom, né, gente? É bom. A verdade é que quando a gente está falando do que Deus faz na vida do irmão, e claro, a gente sabe que a gente vive também, é a gente olhar para a Bíblia e dizer, Deus, o Senhor que operou tantas coisas aqui, que me fortalece, é o mesmo que opera hoje. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. E, diante disso, para a gente fechar, eu queria que você me dissesse o versículo-chave da sua caminhada. Todos nós temos, né? Um versículo assim que marca a nossa caminhada com Deus. E depois disso, fique à vontade para compartilhar algo conosco. É até difícil, pastora, deixar assim um versículo, mas eu vou deixar o salmo que foi o primeiro salmo que eu tive contato, né? Eu não fui criada, eu não fui católica, porque a gente não foi criada assim numa religião específica, não foi. Né? Mas o primeiro salmo assim que eu tive contato com a primeira vez que eu peguei, não foi nem Bíblia, foi o Novo Testamento, foi o Salmo 91. Esse salmo, ele me amparou assim por um longo tempo. Eu só sabia ele, eu só lia ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é o primeiro. Tem o 23 também, que é o amado da minha alma, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o outro é o versículo que, inclusive, esse versículo eu li na saudação inicial da quarta-feira profética, que eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus, que foi o Isaías 41:10, né? O Senhor, antes dele dizer que nos toma pela mão, ele nos diz, eu te escolhi. Isso é muito poderoso, pastora. A gente acha que é a gente que aceita Jesus. A gente acha que a gente escolhe ele.
É Ele quem nos escolhe. Aleluia. É Ele quem nos chama. Então, são essas as palavras, né, que me sustenta, que me conforta e que me consola. É verdade que na igreja nós somos ensinados, consolados, instruídos, fortalecidos. Mas a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela é o nosso alimento diário, é a nossa fonte de vida. Porque, pastora Ângela, eu comentei até isso hoje no Pocinho. As circunstâncias, elas falam totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia fala. Você está vivendo um momento ali, você vê o que é derrota. Não tem como você vencer. Eu já me senti em tantas situações que eu disse, essa daqui eu não vou conseguir, não. Essa vai me matar. Essa daqui eu perco. Esse gigante, vixe, vai me matar, vai me... Mas só que a palavra de Deus, ela diz que a gente nasceu para vencer. Que nós somos mais que vencedores, que nós somos escolhidos, que nós somos amados. Que nós somos tesouro de Deus. Tesouro particular de Deus. Nós temos que ser alimentados, não é com um cenário assim de crise ao nosso redor. O crente, ele é alimentado, firmado no que diz a palavra de Deus. E eu quero aqui até compartilhar com você, pastora Ângela, o ano passado eu tive uma crise ministerial. Conte-me, não sabia. Sério? Uma crise que eu nunca tive. Por que você não me contou? Acho que era para contar hoje. Compartilhe conosco. Uma crise assim que talvez você já tenha passado por isso. Em um dia comum, né? Uma pessoa que... Porque o que dói não é o que vem de fora, é o que está dentro, é o que está perto. Né? De um acontecimento comum, de um dia comum. Né? Houve um mal-entendido e desse mal-entendido foi gerado assim meio que um desentendimento. E alguém chegou para mim e falou muitas coisas de mim. Você é isso, você é isso, você é isso. Falou assim várias coisas. E como aquela pessoa me conhecia de um período de tempo, aquilo desceu ao meu coração. E eu olhava para aquelas palavras, pastora. Eu dizia, Jesus, eu sou tudo isso. Entrei em crise. Mas sobre ministério? Também? Sobre eu. Sobre seu caráter? Sim. Você é isso, você é isso, você é isso. E aquilo desceu ao meu coração. Eu disse, Jesus, se eu sou tudo isso aqui, eu não sou nem digna de estar onde eu estou. Aquilo gerou uma crise, pastora, dentro de mim. E aquilo ali foi gerando uma tristeza grande dentro de mim. Sabe você olhar para você e você não se reconhecer, mas eu sou isso aí, onde era que eu estava, que eu não vi que eu era isso aí, para me corrigir, eu não quero ser assim. Jesus, me ajude. Eu sou muito exigente de mim mesmo, não sabe, pastor? Eu digo, Jesus, me ajuda a ser melhor, olha o que está errado. Eu sempre que chego diante de Deus, Jesus, olha, tenha misericórdia de mim, porque eu sei minhas falhas. Eu digo, Jesus, onde era que eu estava, que eu não vi que eu sou isso aí, pastor? Aquilo entrou assim. E eu entrei numa crise, e eu dizia assim, eu me ajoelhava para chorar, eu só dizia assim, Senhor, quem sou eu? Porque a palavra de Deus dizia uma coisa, mas aquilo ali, eu disse, Deus, pastor, eu passei uns 15 dias. Nessa crise. Eu olhava para aquele texto, eu dizia, Deus, quem sou eu? Pastor, eu não sabia. Eu perdi minha identidade. Sabe assim, de uma coisa besta, mas que aquilo gerou, irmãos, algo dentro de mim, aquilo quase me mata, pastor, eu quase perco minha identidade. Dizia, Deus, eu me sentia indigna até de estar na casa do Senhor, de... Sim. Mas enquanto isso você vinha para a igreja? Eu vinha, eu dizia assim, Senhor, cria uma situação, deixa eu ficar, bota uma doença em mim, deixa eu ficar em casa doente, de molho. Senhor, me deixa doente. Eu não podia chegar para o pastor e dizer, pastor, eu não vou para o call center. Eu ia dizer, o pastor, o quê? Eu não vou poder estar nas minhas funções. O que era que eu ia dizer para o pastor, minha filha? Ele ia perguntar logo. Você sabe que o pastor ele é muito cuidadoso, né? Ele ia dizer logo, minha filha, você está doente? O que é que está acontecendo?
Eu dizia, Deus, ó, me bota aqui uma doença aqui, para mim me parar, me bota de molho, faz alguma coisa, Jesus. E nada. Passei vários dias, pastor, assim. Procurando minha identidade sem saber quem eu era. E interessante que tudo é aprendizado, né? Eu gosto de orar no meu quarto e eu comecei a orar lá no quintal. Já sei, Jesus, eu acho que eu estou muito acomodada dentro do meu quarto. Comecei a orar lá no quintal. Várias vezes meu esposo chega lá, eu estou orando lá no quintal, né? Apagar as luzes, céu aberto. E quando foi um dia, eu atendendo as mensagens do call center, Deus usa uma irmã, disse assim, eu não sei quem é que vai estar respondendo essa mensagem, mas eu queria que a missionária Adriana Carina escutasse esse áudio. E naquele áudio, pastor, ela dizia assim, Adriana, você não é o que as pessoas dizem que você é. Eita. Adriana, você é aquilo que eu digo que você é. E começou a falar. No profundo. Profundo e específico. Ali eu retomei a minha identidade. E o Senhor me trouxe a lembrança, aquele texto, né, de João, capítulo 1, Evangelho de João. E veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Olha, a gente tem que sempre se vigiar e tentar ser melhor, claro. Paulo fala dessa briga da carne contra o espírito, mas deixa eu dizer a você, nesse dia, não deixe que ninguém roube a identidade que Deus lhe deu. Porque Deus, Ele te conhece. Você é aquilo que Deus diz que você é. E isso foi um aprendizado, pastora, para mim. Não que depois disso eu vá deixar de me policiar. Não, nós temos que estar ali, né? Se autoavaliando, porque a gente tem que melhorar todos os dias. No momento que você precisava ouvir Deus te reafirmar isso. Eu precisava. E o Senhor me consolava com aquele louvor. Ele é teu Pai. Pode me chamar. Pode me Eu sou teu chamar. pai. Você tem um pai, viu? Você tem uma identidade. Você é filho de Deus e você é filha de Deus. E glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos filhas de Deus. E nos alegramos nesta oportunidade de te ouvir um pouquinho, de conhecer mais um pouquinho da sua linda missionária Adriana Carina. Você é uma bênção. Obrigada Amém. por vir, por aceitar o convite. Uma alegria sempre compartilhar, né? E te ouvir também falar das coisas lindas e grandes que Deus tem feito na sua vida. E uma coisa eu tenho certeza, Ele continuará fazendo e te Glória a Deus. surpreendendo. Amém, Jesus. Até o eu nosso creio. próximo encontro, se Até. Deus quiser. E vamos declarar juntamente com a sua linda missionária Adriana Carina. Jesus é lindo! Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo para vocês. Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.